Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, santo é o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesse momento agradecidos a Deus por estarmos aqui para estarmos levando até vocês a informação precisa da nossa amada igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje nós vamos estar numa live com o nosso querido pastor Antônio José Cavalcante, que é o coordenador estadual de missões. Hoje nós vamos estar falando sobre células em missões e o poder da oração. E vamos estar, com certeza, sendo muito abençoados através desta live. Estamos aguardando o nosso querido pastor. Daqui a pouco ele vai entrar, com certeza. E enquanto isso não acontece, nós vamos orar. Vamos orar porque nós sabemos que nada funciona, não tem crescimento, não multiplica, se não houver oração. Então eu agora nesse momento cumprimento a todos, com a paz seja convosco, e vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Oremos para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e eterno Deus, neste momento, Pai, aqui estou, meu Deus, para mais um compromisso concernente ao Teu reino. Pai, nos abençoe nessa noite, nos dê sabedoria, unção, que as nossas palavras sejam cheias da unção e que aqueles que vão, meu Deus, participar desta live, que já estão começando a entrar para assistirem, que já estejam sendo abençoados, que já estejam, meu Pai querido, recebendo a bênção, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite e que seja tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos ver o crescimento na nossa região 792, crescimento, meu Deus, nas nossas igrejas. Estamos, meu Deus, vivendo uma crise da pandemia, mas mesmo assim nós acreditamos que o Senhor está realizando um grande mover na sua igreja. E por esta razão, Pai, aqui estamos, mais uma vez, para buscar de Ti o melhor, para passar para a Tua igreja, para que possamos crescermos juntos e juntos possamos sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa noite, engrandecido seja o Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja, meu Deus, no comando das nossas mentes, das nossas palavras, e tudo nessa noite venha trazer crescimento para as nossas vidas, no nome santo do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É isso aí, meus amados irmãos, meus queridos do Senhor. Estamos aqui já começando a nossa live, só aguardando aí o nosso querido pastor, né? Ele vai entrar em nome do Senhor Jesus e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então você já pode
tomando posse da bênção, porque a bênção é nossa, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já temos aí a presença da nossa querida irmã em Cristo Jesus, Amanda do Monte, que é diretora de missões da região 792. Estivemos essa semana que passou, nós tivemos aí uma live com ela também. Foi na quinta-feira, uma bênção de Deus, valeu a pena e foi muito bom. Muitas pessoas que ouviram comentaram que foi muito bom, foi muito proveitoso. E aqui nós estamos novamente para mais uma vez sermos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Estamos aí aguardando o nosso querido, Nosso querido Antônio José. Na hora que ele entrar aí, nós estamos na bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso amado aí, nosso querido pastor já está na bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Ele diz: já estou aqui. Muito bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Já enviei o convite, pastor, já enviei o convite, né? Glória a Deus. Não tá conseguindo entrar, né, pastor? Agora vai dar certo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Está conectando. Em nome de Jesus. Vamos aguardar aí, né? Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Opa! Maravilha! Maravilha, é assim mesmo. O negócio é porque é desse jeito. A internet, a gente depende dela, né? É isso Glória a aí, Deus. graças a Deus, glória a Deus. Querido pastor, boa noite, paz seja contigo, meu querido. Boa noite, a paz, pastor. Glória a Deus. Amém. Quase que não dava certo, né? É assim mesmo. Mas deu, É, porque Jesus está conosco. graças a É. Deus. Troquei aqui de aparelho, porque o seu convite Ah, não estava aparecendo. Aí eu troquei de aparelho e apareceu. apareceu, né? Eu digo, meu Deus, será que Isso. eu já aprendi? Mas o problema era isso aí, né? Então, Era, mas já está glória a ok Deus. agora. Amém. Então, pastor, boa noite, Pai seja contigo, seja bem-vindo à nossa live, em nome de Jesus. E Amém. eu quero dizer que é uma honra estar aqui pela primeira vez, né, nós nessa live. Nós Isso. estávamos certo na quinta-feira, mas também por motivo, né, de internet, isso não pôde estar comigo, mas Verdade. a Amanda, ela deu de conta do recado, muito bem dado, né? Foi uma bênção para a glória de Deus e agora com o Senhor, com certeza, não será diferente, será uma honra, uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Então, Maravilha. é, fica à vontade, pode saudar aí a igreja, os irmãos, tem muita gente já acompanhando, já começou a entrar aí um pessoal e vai entrar mais com certeza. Seja bem-vindo, boa Isso. noite, Pai seja contigo. Glória a Deus. Boa noite, paz seja contigo, pastor Marciano, a todos que já nos acompanham nessa hora. Com muito prazer, muita satisfação, né, que nós estamos aqui juntos para servir a noiva do Cordeiro, para nós aprendermos juntos, né, estarmos sendo edificados. Isso. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque mesmo distante, mas o reino de Deus está a todo vapor, graças a Deus. Né? E como o senhor disse mesmo na quinta-feira passada, né, infelizmente não pude estar com vocês, eu tive um problema na conexão, e na verdade, pastor, só foi voltar no outro dia, né? No outro dia Uhum. que resolveram aqui o problema da internet. Mas, glória a Deus, é porque realmente Deus ele tem seus propósitos, e eu acho que a palavra estava na boca da Amanda na quinta-feira.
É verdade, é verdade. É do jeito que Deus quer, não é? É É, verdade, a gente, verdade. a gente faz os nossos planos, mas Deus tem o dele, né? E, Isso, exatamente. e é melhor o plano de Deus do que o nosso. Com Pois é. certeza, é verdade. Pois, meu querido, é isso aí. Nós estamos aqui, né, para tratar de um assunto de suma importância, que todo mundo já está sabendo, quem teve as informações viu que o nosso assunto hoje aqui é sobre células e missões e o poder da oração, né? Isso. Nós, eu quero dizer para quem está acompanhando aí, para quem não sabe, nós estamos realmente aí com o nosso coordenador estadual de missões, que é um privilégio muito grande estar com ele aqui. E para quem não conhecia, esteja conhecendo agora, né? Em nome do Senhor Jesus. Verdade. Bem, bem pastor, como eu falei na live passada com a Amanda, que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja missionária e é uma igreja que também está na visão em células. E nós estamos no trilho do crescimento, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular tem a sua estrutura, né? Tem o seu trilho, né? Tem o seu trilho de crescimento, a sua estrutura. E eu gostaria que o senhor, já de início, falasse um pouquinho é, como, na sua vivência, na sua experiência como coordenador à frente de missões, hoje nós sabemos que a Secretaria de Missões tem desenvolvido e tem produzido muitos materiais importantes, né, para as células. Eu que tenho adquirido praticamente todos os materiais da Secretaria-Geral de Missões, eu tenho adquirido, eu tenho podido adquirir, eu tenho feito isso, tenho lido, já li, tenho observado que é um material fenomenal, é um material de primeira qualidade, é um material invejável. Com certeza, a gente tem até a notícia que pessoas de outros ministérios têm adquirido trabalho, né, produzido pelo nosso ministério, porque vale a pena. E o senhor que está por dentro da Secretaria de Missões, e tem visto isso, tem presenciado de perto. Como o senhor vê, né? Como podemos conciliar as células e missões? No seu modo de ver, na sua experiência, nas suas andanças, na sua vivência. Fala um pouco a respeito disso. Como conciliar as células e missões para o crescimento do reino de Deus e para a glória do Senhor. Pronto, pastor. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa que as pessoas compreendam que células e missões não é mais um trabalho, né? Porque Uhum. muitas pessoas olham assim, assim, mas é mais uma coordenadoria, então vai me dar mais trabalho, eu tenho que prestar mais relatório e vai ser muito pesado, vai ser mais uma carga. Na verdade, células e missões, ele é o trabalho. Por quê? Porque a igreja só está aqui na Terra ainda porque o evangelho precisa chegar aonde não chegou, né? E Verdade. então, na verdade, nós precisamos ter isso como prioridade. E eu gosto sempre de uma frase do pastor Toninho, né? O pastor Antônio Carlos de Moraes, que Uhum. foi o nosso coordenador de células nacional há alguns tempo atrás. Ele diz sempre o seguinte, que células é missões na nossa Jerusalém, né? Hoje fala-se Verdade. muito, pastor, sobre o desafio urbano de missões. Nós E, chamamos, numa linguagem assim, que a gente do meio de missões costuma utilizar, de missões urbanas. E o que é missões urbanas? É até com o objetivo de conquistar a cidade a qual ela está, a qual a igreja se encontra, né? Ela está inserida. E só para o pastor ter uma ideia, uhum. e os que nos acompanham nessa hora,
há uma projeção que diz que até 2050, 92% dos brasileiros estarão morando em grandes cidades, não? Em centros urbanos, por exemplo. E a nível mundial, fala-se que nos próximos anos essa porcentagem vai chegar até cerca de 95% de pessoas morando nos aglomerados urbanos. E Uhum, aí, nós repousamos, pastor, nós chegamos diante de um grande dilema. Qual é esse uhum. dilema? O dilema do homem urbano. Por quê? Isso. Porque o homem urbano, cada vez mais, ele está de trás das muralhas, das suas casas, dos seus É. condomínios, das suas cercas elétricas, buscando segurança, né? Atrás Uhum. das suas empresas, dos seus próprios negócios, buscando, né, se destacar no mundo competitivo que nós vivemos. E a gente vai observar, pastor Marciano, que o homem urbano ele tem tido um grande problema, que é o problema da solidão, né? Isso. Os relacionamentos na nossa sociedade moderna são muito precários, são muito superficiais, são muitas vezes cheios de segundas intenções, cheios de outros interesses. Então, Verdade. é, o, 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 os missiólogos, né, que têm estudado muito sobre o, o, as estratégias missionárias atuais que sejam eficazes para alcançar essa geração do século XXI, então tem discutido muito isso. Como transpor as muralhas, os muros de separação, como é que a gente pode saltar os muros de separação que o mundo urbano causa entre as pessoas. E aí é onde nós encontramos as células, porque as células, ela é exatamente esse ambiente acolhedor. É um ambiente onde a pessoa ela pode se relacionar, firmar relacionamentos não só uns com os outros, mas também com Deus, né? E principalmente com Deus, e ajudando uns aos outros. E as células hoje é uma grande ferramenta, uma grande estratégia missionária, uma grande visão de Deus para que nós possamos investir nas missões urbanas Ah, conquistar as nossas cidades para Cristo. Né? Porque sim. quanto mais células nós tivermos espalhadas em toda a cidade, no derredor da cidade, nós estaremos conquistando essa cidade para Jesus. Né? E eu Verdade. gosto de uma frase, pastor, do pastor John Dawson. Ele tem um livro sensacional chamado Reconquiste Sua Cidade para Deus. E ele diz o seguinte, que cada célula dentro de uma cidade, cada célula, seja numa rua, no bairro, aquela célula é um centro de avivamento, onde as pessoas poderão entrar pela porta da salvação, que é Cristo Jesus. Então, é dessa maneira que eu vejo que células e missões podem caminhar juntos. Com esse propósito, quando nós temos esse alvo de não estarmos tendo essa ideia de que vai ser mais trabalho, que vai ser mais uma carga, mas quando nós tivermos dentro do nosso coração essa mentalidade, nós estamos trabalhando para conquistar a nossa cidade para Jesus. Né? Então, esse desafio das missões urbanas, ele pode ser vencido, a igreja pode conquistar a sua própria cidade, principalmente através das células. Verdade. É como o senhor diz, não é mais uma estratégia, né? Isso. É uma forma organizada de se fazer missões, né? Porque, na verdade, a gente tem a oportunidade de trabalhar as células, tem uma oportunidade de ouro da gente ensinar aquelas pessoas que a gente agrega, né, as células, e obviamente na igreja, passar para elas qual é a nossa missão, né? Qual é a nossa missão, né? Que célula não é apenas um momento para bater papo, né? Isso. Ou para entretenimento, mas Isso. exatamente na célula a gente pode trabalhar missões mostrando que uma coisa é ser crente, uma coisa é ser membro, outra coisa é ser discípulo, né? É verdade. E
Eu até comentei na live com a Amanda, nós comentamos que a célula ela não pode, é, não existe, não deve existir uma célula sem o foco de missões, e porque também missões sem esse foco de ganhar, né, o perdido já não é missões, né? E nós sabemos que Exatamente. o foco de missões na Igreja do Evangelho Quadrangular é ir buscar o perdido, né? Ganhar o perdido a qualquer custo, como já dizia a fundadora da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular. Não é verdade, pastor? Então, Isso. a gente se, se missão perdesse esse foco, deixaria de ser missão. Se a célula também não tiver este foco, esta visão de que ela é um meio, uma estratégia para se trabalhar missão dentro dela, também ela deixa de ser célula. Ela não Sim, passa. é verdade. Não é verdade? Deixa de ser célula, porque É quem verdade. trabalha com em células deve saber que é uma missão. É uma missão. Sim, Então, é né, verdade. se nós perder, se uma igreja perder, estamos supondo, dando um exemplo, se uma igreja perder, ou uma célula perder o foco missionário, deixa de ser igreja, deixa de ser célula, não é verdade? Sim, é Porque verdade. eu acredito que célula e missão tem que andar juntos. Um não pode Sim, é viver sem o verdade. outro. Precisa, não é verdade? É Precisa. verdade. Para poder a gente alcançar exatamente os objetivos que o Senhor, nosso Deus, entregou para nós alcançarmos. Eu vejo Sim, dessa é forma verdade. e, e é isso mesmo. E, Porque, pastor, veja bem, hum, muitas pessoas que trabalham com missões, muitas vezes eles cometem uma falha muito grande. Porque, uhum, na verdade, tem algumas pessoas que ela trabalha com missões ou diz trabalhar, mas ela não vai buscar o conhecimento, ela não vai uhum. buscar assim, né, se aprofundar na causa. Não Como o senhor investe, acabou né? de. Exatamente. Como o senhor acabou de dizer, que sempre tem adquirido os materiais da SGM, tem procurado conhecer. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue ter uma visão mais apurada da coisa, uma visão, né, que seja mais clara. Então, muita gente que pensa em missões, por ter um conhecimento superficial, ele Uhum, pensa só em missões transculturais, em missões distantes. Ah, uhum. vamos enviar nossos missionários para outros países. Isso é importante? Com certeza, né? Porque missões têm que chegar até os confins. Mas É, missões não é só isso, né? Eu não posso olhar somente para quem está distante e esquecer aqueles que estão perto, né? exato, é, Então, quando nós começamos a olhar para nossa Jerusalém, né, eu começo a entender que a célula ela vem para me ajudar a conquistar minha Jerusalém. E aí o que acontece? Na célula, nós temos a oportunidade de todos estarem servindo no reino do Senhor, né? uhum, é, Descobrir os seus talentos, exercer os seus dons, exercer o seu ministério, né? Mas sempre com esse foco, como o senhor comentou, porque é o seguinte, se uma célula ela não tem uma visão missionária, ela vai virar o quê? Uma panelinha de crente, né? isso, Vai virar aquele grupinho de crente reunindo ali sem nenhum propósito. Então, o isso, propósito da célula é se relacionar com Deus, se relacionar com o próximo, formar novos líderes, mas também ganhar e cuidar. Né? Então, exato, a célula ela é um meio de nós cumprirmos a grande comissão, porque Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregai. Mas também ele disse, ide e faça discípulos, ensinando eles. Então, na célula, a exato, gente vai ter a oportunidade da gente ganhar
da gente discipular e da gente enviar essa pessoa, seja para abrir uma nova célula, seja para ir abrir uma nova igreja numa outra cidade, ou seja para ser um missionário num outro estado, numa outra nação, aonde o Senhor enviar. Né? Como Jesus disse que o vento ele sopra onde quer, e aquele que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus vai ser guiado de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, a gente nem pode cometer aquela negligência de olhar só para quem está perto, também não podemos ser negligentes de olhar só para os que estão longe. Na verdade, nós precisamos frutificar, pastor Marciano, onde nós estamos plantados. Então, se a gente observar, por exemplo, o Senhor nos plantou aonde? Primeiro, dentro de uma família. Só que a família, ela mora numa rua, ela mora no bairro, ela mora numa cidade, ela mora numa nação. Né? Então, cada um de nós, por exemplo, alguns têm a sua escola, tem a sua faculdade, tem o seu trabalho. Então, ali você está plantado. Então, ali nós temos que frutificar. Agora, quando o Senhor ele tem uma obra para levar alguém além das fronteiras, ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas nós não podemos ter essa visão distorcida. Nós temos que ver como Jesus viu. Você vê que ele veio para alcançar os judeus, né, a casa de Israel, levantou os discípulos ali, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele é considerado o apóstolo dos judeus, mas também Jesus levantou o apóstolo Paulo, considerado o apóstolo dos gentios, para alcançar os distantes. Exatamente. Então, esse é o mistério de células e missões. Alcançando o de perto e alcançando o de longe. Muito bem, verdade, verdade. Quer dizer, é uma visão abrangente. Isso. Ela trabalha na sua Jerusalém, mas pode ir a Samaria, né? E até os confins da terra. Nós não podemos ter aquela visão só daqui, né? Né? Nós temos que ter uma visão ampla. E nem só de lá. E nem só de lá, né? Exatamente. Nós o quê? Nós temos a visão de águia, né? Isso. A águia ela não fica olhando só para longe, nem também só para perto. Ela avista tudo. Exatamente. E então nós temos que ter a mesma visão. Nós temos que ter uma visão, né, do campo branco preparado para a ceifa. E esse campo ele começa dentro da nossa casa e vai até os confins da terra. Isso. E eu vejo, pastor, eu sinto essa necessidade que o nosso povo, que é um povo bom, o nosso povo é um povo bom. Mas é aquela coisa, não existe, mesmo o povo sendo bom, um trabalho bem feito nesse sentido, se não for ensinado, se não for mostrado. É como você acabou de falar. Às vezes as pessoas não conhecem, né? Não conhecem os meios, as ferramentas que nós temos para trabalhar, para facilitar. Muitas vezes, pastor, a gente está fazendo pouco e achando que está pesado. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, muitas vezes o povo de Deus, por falta de conhecimento, está trabalhando com ferro cego, com ferros que não foram amolados. E você cortar uma árvore com ferro que não foi amolado, meu irmão, você bota uma força, né? Se a ferramenta estiver amoladinha, tudo fica mais fácil. Então, pastor, eu tenho visto que hoje a riqueza que a Secretaria de Missões tem em relação a missões, em relação à célula, olha, é impressionante, são ferramentas amoladas no ponto da gente usá-las e fazer o trabalho do Senhor. Eu poderia aqui dar tantos exemplos que eu até comentei com a Amanda na live passada. Eu vejo aí, você falou que aonde nós for, onde nós estiver, por exemplo, aí, hoje você tem condição de entrar na faculdade, ter a célula lá, praticar missões dentro de uma faculdade,
tendo já tudo preparado, tudo as ferramentas, como você chegar, como você abordar a pessoa, como você levar a palavra, como fazer com que a pessoa interaja, não é? É Tudo verdade. nós não. Só está faltando o nosso povo, que eu falei que é um povo bom, só está faltando o povo conhecer. Isso, Conhecer, conhecer o que nós já temos. Nós não isso, precisamos exatamente. inventar mais nada, nós já temos riqueza, uma riqueza. E nós, como pastores, somos responsáveis por isso. É Porque verdade. aquela coisa. Pastor, eu sou muito grato, pastor. É, a geração que veio antes de mim, a geração que pagou o preço para que a igreja chegasse aonde chegou hoje, né? Que E, são milhões de membros no Brasil inteiro, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular hoje está presente em 146 países, né? Então é algo extraordinário, porque, pastor, anos atrás, eu vou dar um exemplo aqui simples, né? O senhor também uma pessoa que está na obra já faz um tempo, mas eu lembro, pastor, quando eu comecei meu ministério, por exemplo, eu uhum, comecei meu ministério no departamento infantil da igreja. Eu fui professor na escola bíblica das crianças, né? Fui uhum. presidente do grupo missionário de criança, e, e eu tinha sempre, fora do trabalho da igreja, eu sempre tinha uma célula infantil fora da igreja. Sempre perto da minha casa, ou perto da casa de alguém na igreja, né? Eu cheguei a ter, pastor, um grupo, de uma célula de crianças. Na verdade, se fosse hoje, eu já dizia que já era uma igreja, porque eu tinha 200 crianças fiéis. Eita! Era 200, nome anotado, chamada, registrada, tudo. E nenhuma delas fazia parte do grupo missionário da igreja. Eram crianças que eu alcançava fora da igreja, né, com a estratégia de reunir numa casa, como hoje nós chamamos de uma célula. Só que naquela época, pastor, nós, tipo assim, você sabe, você sabe o que eu fazia, pastor, para poder dar aula para as crianças? Eu pegava, você sabe o rolo do papel higiênico? Não tem aquele papelão que enrola o papel? Tem. É o Eu por pegava último. aquele. Isso. Eu pegava o por último, como o senhor falou aí. E dali, pastor, eu pegava uma canetinha, desenhava, fazia um boneco, fazia uns cabelinhos dele assim, com cor de milho, e aquele era meu bonequinho para dar aula, pastor. E eu dava aula para Oh, 200 crianças. a Hoje a gente. criatividade, né? A criatividade. Hoje nós já temos GP Kids, que tem um ano de Verdade. trabalho para a célula, de graça, tá? As aulas tá tudo programadinha, com os louvores, com as figuras. Quem não quiser usar as figuras, Verdade. usa o vídeo, usa o DVD. E às vezes ainda tem gente que reclama da vida, pastor. Tem gente Pois que não não quer é, fazer a rapaz. obra. Eu digo, meu filho, você está com ouro na mão. Você viu eu dando aula anos atrás, você sairia correndo. É verdade. Eu já tenho as, as pregações, né? Tudo já programadinho, né? Eu estava Isso, observando o material de rede, né? Que é para sim, trabalhar nos colégios, né? isso, Você vê que acompanhando, né? Do manual, tem os cartões, né? Tem os isso, cartões que, por um lado, nas costas do cartão tem a figura, o desenho, né? Tem isso. o desenho. E pelo outro lado, tem, que fica para você, tem lá a lição comentando sobre a figura lá. E a gente expõe aquela figura lá para o pessoal ver e comentar, cada um, né? Diz aquilo que entende, de acordo Isso. com aquela gravura, com aquela figura, aquele desenho, ele vai comentar em cima daquilo, mas só que você já tem do seu lado a lição, né? Ou seja, a mensagem, a reflexão já preparada para você só mastigar e dar, né? Não precisa mais você Isso. desenhar, que não você desenhava lá o papel. Não é verdade? É Então, verdade, é verdade. é muito bom. Eu fico olhando assim, digo, meu Deus, que maravilha, né? Nós estamos com É tudo, verdade. né? E Tem aí Deus. nós temos o GP Kids, que alcança Hum, as crianças.
Tem a rede que alcança os adolescentes, que inclusive, pastor, a rede é uma oportunidade de fazer essa geração ser uma geração frutífera, né? Isso. Porque se a gente for observar, pastor, biblicamente, muitos homens de Deus tiveram seu chamado ainda na adolescência, como Verdade. José, como Davi, como Samuel, Jeremias, né? Foi ali, né, da infância para a adolescência que receberam o seu chamado. O próprio Jesus, com 12 anos, já estava no templo, no meio dos doutores ali. A Bíblia diz que ele, né, questionava, respondia, ensinava os doutores. E a rede, ela veio para isso, para fazer os adolescentes serem frutíferos. Aí nós temos os jovens trabalhando com o X da questão, dentro da universidade, dentro do seu trabalho. Também. Nós temos os adultos trabalhando, né, mulheres com coisas de mulher, tem os homens com missões Começa em Casa, ou com Casa de Vitória, para a gente alcançar os adultos, por exemplo. Então, nós temos um material que abrange todas as faixas etárias, ambos os sexos, né? E realmente, Uhum. assim, Deus tem sido muito gracioso para com a nossa igreja, né, em nos dar esses materiais, essas ferramentas para facilitar o nosso trabalho, né? Agora, pastor, é muito importante que a gente também possa lembrar o seguinte, que se a gente tiver o material, mas se a gente não tiver uma vida de oração, não vai funcionar. Pode ser Ah, sim. o melhor material do mundo, mas o que vai fazer a diferença é a nossa intimidade com Deus através da oração. É verdade. Era a pergunta que eu ia exatamente fazer para o senhor, né? Olha aí. Que é, mesmo com todo o material que nós temos, podemos dizer assim, de primeira qualidade, por mais que nós é, entenda do assunto, tanto de cela como de missões, de igreja, mas se nós não, como nós podemos, conhecendo todo o material, tendo toda essa fartura, todo esse recurso, entendendo de cela, entendendo de missões e entendendo o que é a igreja, o que é que precisa, o que é que precisa para fazer com que isso que nós entendemos, isso que nós sabemos, esses materiais que nós temos em mãos, o que é que vai fazer com que não fique só no papel, que não fique só no ler, que não fique só no ver, que não fique só na vontade. Qual é exatamente o fator mais importante que impulsiona, que faz a gente ir sem ser obrigado? Porque muitas vezes, pastor, a gente está vendo que às vezes a pessoa faz achando pesado, acha vai para agradar, não quer desagradar a liderança, aí vai fazer, porque acha que aquilo ali é uma missão, é uma exigência do pastor, daquele líder, quando na verdade não é, é uma missão que Jesus nos deu. Então, para evitar que as pessoas sirva a Deus achando que é um fardo, que é um jugo, para as pessoas não servir a Deus é obrigado. Qual é o fator importante para que essa pessoa faça sem dizer assim, estou indo porque é obrigado, estou indo porque alguém me deu a responsabilidade para fazer, mas eu estou indo porque eu estou querendo ir, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu sinto, eu vou porque eu vejo que é preciso, eu vou porque eu me sinto devedor disso, eu vou porque está dentro do meu coração, está ardendo aqui dentro. O que é que faz isso acontecer para a gente proceder desta maneira? Pastor, eu diria que uma coisa, Uhum. que é o amor a Deus. Porque, pastor, quando você ama uma pessoa, é fácil você fazer o que agrada essa pessoa.
Quando você ama uma pessoa, é fácil você fazer a vontade dessa pessoa, né? E você faz de bom grado, você faz bem feito, porque você ama. Então, por exemplo, nós estamos aqui ainda em Fortaleza, né, nesse processo de reabertura, né, Uhum. da economia, né? As coisas estão abrindo aos poucos, né? Querendo. E eu digo, onde é que eu vou achar açaí se está tudo fechado, né? Só que aí eu Uhum. me lembrei que tinha a história do delivery, né? Das entregas e tal. Só que aí eu Aham. tava voltando da igreja, né? Tinha ido lá para fazer a live do culto, que estava aberto, né? Não estava atendendo assim, era só delivery. Mas aí eu cheguei lá, perguntei para a moça se eu podia escolher e ali pagava e já recebia o meu na porta mesmo. E deu tudo certo. Então, para mim, não teve dificuldade nenhuma encontrar aquele açaí porque eu queria agradar minha esposa. Então, é um exemplo bobo. Ah, eu amo a Deus, ele é tudo para mim. Então, se eu Aham. amo a Deus de verdade, eu vou fazer a vontade desse Deus maravilhoso que é alcançar o perdido, que é anunciar a sua palavra. Isso jamais vai ser um fardo para mim. Isso vai ser um prazer, vai ser uma alegria, porque eu amo a Deus e eu quero ver o coração do meu Pai celestial alegre, eu quero ver o coração do meu Pai sorrir. Como a Bíblia diz que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende na terra, do que por 99 justos que não necessitam mais se arrepender, porque já estão salvos, já estão guardados, né? Já está lá dentro do aprisco. Então, eu quero ver, nós falamos tanto, né, pastor, assim, a alegria do Senhor é a minha força. Mas o que nós estamos fazendo para alegrar o Senhor? Né? O É que nós verdade. estamos fazendo para alegrar o Senhor? Então, quando nós amamos, não é difícil você fazer a vontade, agradar o coração daquela pessoa. É porque muitas vezes, pastor Marciano, nós dizemos que amamos a Deus, mas é da boca para fora. E o amor, Verdade. ele não é o amor, ele não é uma teoria, ele não é simplesmente um sentimento, o amor, ele é uma atitude. Em Romanos Verdade. 5:8, Jesus está escrito assim, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, como? Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor de atitude. Não é um Verdade. amor que ficou só na filosofia. Não, ele tomou uma atitude para mostrar que nos ama. Ele levou a cruz. Então, muitas vezes a pessoa está dentro da igreja dizendo assim, eu amo a Deus. Mas o que você está fazendo para provar realmente que você ama a Deus? Para demonstrar esse amor. Né? Eu acho que a palavra não é nem provar, é demonstrar. Né? O que você está fazendo para você demonstrar esse amor? Né? Eu sei que tem um pessoal que está assistindo aqui, né? Já que eu comecei lá não, falando do início do meu ministério, e nós estamos falando agora da rede dos adolescentes, eu vou citar outro exemplozinho muito bobo. Jesus, quando ele falava das verdades do reino, ele usava exemplos simples, né? Que todo mundo entendia. Então Isso. eu vou usar um exemplozinho bobo. Aquele garotinho, aquele adolescentezinho que está ainda descobrindo a vida, e de repente ele olha para aquela menina e ele se apaixona por ela. Mas ele não tem coragem de demonstrar esse amor de nenhuma forma. Ele morre de vergonha. Né? É. E aí não vai adiantar nada ele sofrer de amor por aquela menina, não vai adiantar nada ele sofrer por amor por aquela garota, se ele não demonstrou. E se ele Verdade. ficar quieto na dele, se ele não fizer nada, daqui a pouco a menina vai namorar outra, ele vai ficar olhando a menina embora. Né? O que É eu quero dizer verdade. com isso? É que se não adianta nada a gente dizer que ama a Deus se a gente não demonstra esse amor, porque ele virá. E quando ele virá, ele vai trazer o seu galardão e vai recompensar cada um segundo as suas obras. Então tem gente que vai ficar só olhando os outros receber o galardão e ele não vai receber nada. Por quê? Porque ele ficou o tempo inteiro dizendo que ama, mas não demonstrou. Ficou ali quieto na dele. É verdade.
É Um verdade. exemplozinho bobo, mas que demonstra, né, assim, em simples palavras, uma verdade muito profunda. Porque É quando verdade. você ama a Deus, você vai alcançar o perdido. Porque vidas, as almas, é o que Deus mais ama. Né? Ele foi até as últimas consequências, enviou o seu próprio filho para nos resgatar. Né? E esse amor, pastor, ele vai surgir como? Ele vai surgir, ele vai se aprofundar quando a gente decide ter uma caminhada de intimidade. Parece até que eu estou falando para casal, né? Mas não é não, viu? É só para dar um... Porque a Bíblia compara muito, né? O casamento com Cristo e a igreja, né? Mas É olha só, verdade. o que muita gente dessa nova geração, né, dessa juventude acha, que eles estão sendo assim os bambambãs quando fica trocando de namorado, trocando de parceiro, como eles dizem, né? Fica com um ali, outro ali, outro ali. Eles acham que estão, né, abafando. E, na verdade, eles estão se iludindo. Por quê? Porque o senhor, como é casado também, o senhor vai testificar isso. Porque, com o passar dos anos, o seu relacionamento com a sua esposa fica melhor, fica mais abençoado. Por quê? Porque vocês decidiram caminhar juntos numa caminhada de intimidade. E essa caminhada de intimidade, vocês já passaram por muitas situações difíceis, vocês já superaram, vocês clamaram a Deus, vocês amadureceram, vai aumentando o amor. Então tem muitas pessoas que dizem que ama a Deus, mas não procuram intimidade com Deus. Não procura essa intimidade. Quanto mais você mergulhar na intimidade com Deus, mais o teu amor por Ele vai aumentar e mais você vai conhecer o coração dele, você vai saber o que agrada a Ele. E essa intimidade, ela começa com a vida de oração. Nós temos vivido um tempo, pastor Marciano, que eu acho assim muito triste, que são de filhos que não têm prazer de ouvir a voz do Pai. Como é que nós somos filhos de Deus, dizemos ser filhos de Deus, e não temos prazer de falar com o nosso Pai através da oração e ouvir a voz dele através da oração? Então nós Verdade. precisamos, como filhos, ter esse prazer extraordinário de falar com o nosso Pai Celestial através da oração, de ouvi-lo, né, também falando conosco através da oração. E isso vai gerando uma caminhada de intimidade. E quanto mais intimidade a gente tiver com Deus, mais nós vamos amar a Deus, conhecer a Deus e então fazer a obra de Deus, anunciar o evangelho vai ser uma maravilha. Você vai se realizar, você vai ver o agir de Deus. Jamais vai ser um fardo, jamais vai ser um peso, uma obrigação, mas vai ser um prazer. Glória a Deus. Era exatamente a, a pergunta que eu ia fazer agora. Olha aí, tá vendo? Como a Deus está no pessoa. negócio. Eu ia fazer a pergunta: se a gente já tem o conhecimento e a gente deseja esse amor, a gente deseja esse amor, então, qual seria a forma da gente conhecer alguém a ponto de chegar a esse nível, né? Aí eu tinha certeza que o senhor responderia exatamente isso aí. É aí onde Pois está é, realmente, pastor, o valor da oração. Como é isso. que, pastor, pode amar uma pessoa que ela não conhece? É impossível. Não é É muito verdade? complicado. É verdade. Como é que a pessoa vai. Eu vou amar uma pessoa que eu não sei como é o nome dela, eu nunca ouvi falar dela, nunca ouvi ela, não sei onde é que ela mora, não sei onde é que ela vive, não sei com quem convive, não sei onde é que tem essa pessoa, mas eu estou sentindo aqui que tem alguém que eu amo ela sem eu ver, sem saber onde é que ela está. Não existe isso, Não não é existe, não mesmo? existe. Né? É verdade. Então, Até mesmo para quem, por exemplo, lida com missões transculturais, por exemplo, para você amar um povo, interceder por aquele povo, você precisa conhecer aquele povo. Buscar conhecer. informações, quem é aquele povo, seus costumes, suas culturas, as suas necessidades de Deus, precisa conhecer. Se não conhecer, você não ama. É aí onde entra exatamente a intimidade, né? E essa Isso. intimidade, quando se fala de intimidade,
quando se fala de intimidade, não tem outra coisa para a gente pensar. É oração. Porque nós aprendemos, né? Nós aprendemos que orar é falar Com Deus. com Deus. Então, eu conheço alguém na intimidade. Então, eu não posso ter intimidade com alguém calado. Você está perto de mim e eu olhando para você, né? É verdade. Não É dá. verdade. Então, a gente tem que falar, né? Tem que falar. Então, a oração é importante. Eu queria que o senhor aprofundasse mais essa questão da oração, porque eu estava observando que todos os homens de Deus, aqueles, eu estava lendo o livro, os heróis da fé, os homens que Uhum. incendiaram o mundo com o poder da fé. E quando, na história de cada um deles, sempre quando alguém perguntava a todos, sem exceção, a todos, sempre a resposta era uma: é oração. Hoje, as maiores igrejas do mundo, inclusive as maiores igrejas do mundo hoje, trabalham em célula. Mas que Sim. seja trabalhando em célula ou não, quando a igreja ela consegue crescer, avançar, quando a gente vai perguntar àquele líder o porquê do crescimento da igreja dele, é a mesma resposta que aqueles heróis da fé do passado respondiam. É a mesma resposta. Sempre a oração está presente na vida deles. Sim. Então nós como igreja queremos crescer, queremos Sim. frutificar, mas como frutificar se nós não priorizar a oração? Então, eu queria que o senhor batesse um pouquinho nessa tecla aí, o senhor que já está bem versátil dentro desse assunto de oração, e foi para isso também que nós marcamos de falar hoje, né? De célula, de missões e do poder da oração. Eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso, qual a importância da oração na vida do cristão, principalmente nos dias de hoje, se a gente quer crescer. Então, pastor, a palavra de Deus diz que nós podemos resumir, né, que o que a palavra de Deus diz na seguinte frase: que o segredo de um ministério de sucesso é a oração. E aí eu vou compartilhando aqui alguns princípios. A oração, ela poderá ter algumas partes, algumas facetas, né? O que compõe a oração? A oração, ela pode ter ações de graça, que é quando nós estamos agradecendo a Deus, louvando, adorando. A oração, ela pode ter a parte, né, da confissão, onde nós confessamos os nossos pecados, nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos nossa dependência dele. A oração, ela pode ter o momento da petição, que é quando nós apresentamos as nossas necessidades diante de Deus, né? A oração, ela tem um momento da edificação pessoal, que é aquele momento em que você está orando em novas línguas, como a Bíblia fala. A oração, ela tem o momento da hora silenciosa, que é uma parte que é muito negligenciada por muitos cristãos. Por quê? Porque nós estamos aqui, num bate-papo. Então eu falo, o senhor fala. Não é só um de nós que está falando. Ele chega e dá a oração e falar com Deus, mas ele só fala. Ele não para ouvir a voz de Deus. Ele não Verdade. para deixar Deus falar com ele. Então a hora silenciosa é muito importante. Ter um tempo de oração para ficar calado, para ficar quieto, né? E ouvir o direcionamento de Deus, que pode ser falado através de seu coração, ou através de um texto bíblico, ou de outras maneiras que Deus possa falar, né? E a oração, ela tem, pastor, também uma parte muito importante que também é muito negligenciada por muitos cristãos, que é a intercessão. Isso. E a intercessão, ela significa literalmente batalhar. E a Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais,
mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então veja, Satanás ele trabalha construindo fortalezas, muralhas que separam o homem de Deus, que separam o homem da verdade. E jamais vamos derrubar essas muralhas com armas carnais. Eu posso ter aqui a ferramenta na minha mão, mas se eu não tiver uma vida de oração para me Aqui é um. edificar, olha aí, é ele mesmo, exatamente. Né? Então, se eu não tiver uma vida de oração para me edificar, para ouvir o direcionamento de Deus, para repreender a obra das trevas, para que as muralhas venham a cair, é impossível eu ter sucesso. Os discípulos, pastor Marciano, eles perceberam algo diferente em Jesus. Você vê que o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, registra que Jesus ele ensinava não como os líderes dos fariseus, mas ele ensinava como alguém que tem autoridade. E aí os discípulos observar que Jesus ele curava os enfermos, ele repreendia os demônios, ele libertava os cativos, ele ressuscitava os mortos. Uma multidão estava onde Jesus estava e os discípulos perceberam que aquilo não era porque Jesus era uma pessoa bonita, né? O profeta Isaías vai dizer que Jesus nele não havia formosura para que pudesse ser desejado, né? Ele não era uma pessoa que tinha dinheiro para poder comprar seguidores, como hoje as pessoas compram seguidores nas redes sociais. Qual era o segredo do sucesso de Jesus? Aí os discípulos perceberam que sempre, constantemente, Jesus ele se afastava da multidão para lugares desertos para orar. Olha a intimidade. Olha a intimidade, né? E aí, de novo eu vou voltar lá no exemplo do casamento. As pessoas podem ver um casal ali, né, na frente de todo mundo, eles podem parecer ali, rapaz, casal feliz. Mas a felicidade não se constrói naquilo que está aparente. É verdade. Né? A felicidade daquele casal vai se construir na intimidade que ele constrói dentro de quatro paredes. É ali que realmente se vai saber se o casal ele é feliz ou não. E aí Jesus ele disse assim, olha, quando você for orar, você entra no teu quarto em secreto. Olha a intimidade aí, ó. Em secreto. E você vai falar com teu pai. E ele que te vê no secreto, ele também vai te recompensar, ele vai te responder. Né? E aí os discípulos perceberam isso. E é uma coisa incrível que os discípulos, pastor Marciano, não pediram a Jesus, mestre, ensina a gente a pregar. Ensina a gente a expulsar demônio. Ensina a gente a fazer uma coreografia. Não. Os discípulos nos ensina a orar. Por quê, pastor? Porque os discípulos perceberam que quando Jesus saía daquele momento de oração, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, os cativos eram libertos, os mortos ressuscitavam, as tempestades se acalmavam. Quando ele saía daquele momento de oração, não era uma coisa que acontecia por acaso, pastor. Ele ficava ali, ó, batalhando em oração e depois ele saía para a conquista, sabe? Billy Graham, pastor, que foi considerado um dos grandes, né, evangelistas da nossa época, que faleceu agora recente, né? Por que aquele homem arrastava multidões aonde ele ia? Se você vai procurar ver a história, a intimidade do Billy Graham, olha ele orava, pastor, antes das cruzadas evangelísticas que ele fazia, ele orava de 7 a 8 horas de oração, dentro do quarto de hotel ali, batalhando em oração. Quando ele subia no palco ali da cruzada, ele dizia, eu não subo no palco da cruzada para guerrear. A guerra já aconteceu lá no meu quarto do hotel, né? Que ele viajava muito nas cidades. Eu vim aqui no palco da cruzada para colher a bênção, para colher a vitória, né? A Aimee, a fundadora da nossa igreja, por que a igreja quadrangular é o que ela é hoje?
Porque a Aimee, ela orava de 7, 8, 10 horas de oração por dia, pastor. Por dia. Você tem ideia? Por dia. 8 a 10 horas de oração por dia. Por isso que a Igreja do Evangelho Quadrangular hoje é uma das maiores potências missionárias no mundo inteiro. Olha, para você ter uma ideia, pastor, ela foi chamada para a glória, né? Se eu não estiver enganado, em 1944, a Aimee foi chamada para a glória. Uhum. A Igreja Quadrangular chegou no Brasil em 1951. Ou seja, 7 anos depois. Isso. Mas, pastor, a vida de oração e de intimidade com a Aimee, através da sua intimidade com Deus, através da oração, era tão extraordinária, pastor, que no diário pessoal dela, no caderno de oração da Aimee, pastor, que ela deixou, existe registrado uma oração a respeito do Brasil. Que a Aimee, ela teve uma revelação de Deus, dizendo assim, Deus, levanta a igreja brasileira, porque a igreja brasileira vai ser a igreja que vai alcançar as nações nos últimos dias. 7 anos antes, pastor, da Igreja Quadrangular chegar no Brasil, a Aimee teve a revelação de que a Igreja Quadrangular no Brasil seria a potência que nós somos hoje. Glória a Deus. Intimidade com oração, pastor. Intimidade. E quando se fala no que diz respeito à obra missionária, a oração ela é tudo. A oração ela vem na obra missionária para te dar a orientação de Deus, para você ouvir Deus. Que estratégia você vai utilizar? Como que você vai fazer? Josué não conquistou Jericó de qualquer maneira. Ele teve que ouvir a Deus primeiro, né? Ele teve que ouvir Deus falando com ele, dando a ele aquela estratégia dele rodear a terra, de tocar as trombetas. Ele teve que ouvir Deus. Então, na obra missionária, começa por aí, a oração para ouvir Deus. Segundo, a oração continua para quê? Em favor daqueles que ouvirão a mensagem. Para que o Senhor quebrante o coração daqueles que vão ouvir a mensagem, para que o Espírito Santo prepare uma terra boa, né? O apóstolo Paulo, ele sempre, nas suas cartas, ele pedia a oração, dizendo, olha, ore por mim para que abra-se portas à pregação do Evangelho, para que eu tenha a oportunidade de levar o Evangelho de Cristo nessa cidade que eu estou. Aí a oração, ela continua no momento da mensagem. No momento da mensagem. Nós temos, por exemplo, o pastor Jerônimo, que é o pastor de uma grande igreja quadrangular lá em Minas Gerais, né? Aliás, até bem pouco tempo, eu acredito que talvez ainda seja, mas até bem pouco tempo, era a maior igreja do estado de Minas Gerais, a igreja do pastor Jerônimo, e eu estive lá naquela igreja, conhecendo o trabalho dele, e as pessoas ficam admiradas com os milagres que acontecem quando ele sobe no altar. Mas sabe qual é o segredo? Porque durante a mensagem, os intercessores estão ali, ó. Durante que ele está pregando, os intercessores estão ali orando, estão clamando, estão ali realmente pedindo a Deus para que Deus faça maravilhas no meio do seu povo. Aí a oração, ela continua depois que você prega a mensagem. Por quê? Porque a Bíblia fala que há sementes que caem à beira do caminho e as aves do céu vêm e comem. Então nós temos que repreender as obras de Satanás para que ele não roube a palavra que foi semeada. Para que aquelas vidas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, elas possam permanecer firmes, elas possam criar raiz, se tornem árvores frutíferas, né? A oração, ela continua na obra missionária para repreender os demônios que operam naquele bairro, naquela rua, naquela cidade, para que as cadeias do inferno se quebrem. Porque às vezes tem pessoas, pastor, que ele quer ir para a célula, mas ele não vai, por quê? Porque ele está preso. Existem algemas espirituais que amarram aquela pessoa. Então é necessário batalhar em oração pela vida dela. Então, a oração, ela está presente em todo o processo da obra missionária, do começo ao fim. Começa antes, pela própria preparação do evangelista, do missionário, do líder de célula. Começa antes, porque ele vai ter que ouvir a Deus sobre como é que ele vai agir.
é durante o trabalho, porque ele não pode, durante o trabalho, ele se perder da direção de Deus, ele tem que continuar na direção de Deus. É depois do trabalho, porque as sementes que foram semeadas, que venham frutificar, que o Senhor envia as suas chuvas para aquelas sementes frutificarem, né? E continua orando pelos seus discípulos, orando pelos líderes que estão em treinamento, pela abertura de novas células, pela conquista da cidade. Oração, 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 oração. Eita, glória! Glória a Deus, aleluia! Daqui a pouco está falando línguas estranhas. Glória a Deus, aleluia. É, meu querido, é verdade, é verdade, é verdade. É impressionante a oração. Então, e você, a exemplo disso, nós temos Jesus, né? Jesus, Isso. para escolher os discípulos, ele orou. Ele não escolheu só porque viu, né? E outra mais, os 40 dias que ele passou no deserto, não foi brincando não, nem jogando bola não, né? É verdade. É Né? verdade. Não foi É não, verdade. foi orando, Orando, jejuando. orando. Então, tem líder, pastor, que abre uma célula e a célula não vai para frente. Por quê? Porque às vezes o líder ele não orou o suficiente, ele não tem orado, ele não tem guerreado o suficiente, né? Verdade, Ele verdade, não tem ouvido a Deus o suficiente, né? Às vezes verdade. ele sente ali uma emoção e diz, eu vou fazer. Só que não foi Yeah. Deus que falou com ele. Ele está agindo ali pelo emocional dele, né? Isso. E, tem células, pastor, que às vezes acaba dando briga, dando confusão, né? Os próprios membros da célula discutindo entre si, né? O dono da casa briga, o anfitrião brigando com o líder da célula, né? Mas por quê? Porque está faltando oração. É, Quando se tem a oração, né? A oração ela quebra as muralhas, ela quebra as barreiras, ela traz a presença de Deus, ela traz o céu à terra e principalmente, pastor, a oração ela vai mudar o nosso caráter. com A oração certeza. ela vai mudar a nossa visão, a nossa maneira de enxergar, né? Às vezes nós É estamos verdade. enxergando como seres humanos limitados. Mas É verdade. abrir uma célula aqui, tem certeza? Mas aqui é um bairro que o povo é muito idólatra, ou esse bairro é muito violento. Mas abrir um. Mas aí a oração ela vai te fazer ver como Deus vê, como servo do profeta, né? Ele viu Verdade. só os soldados inimigos, né? O servo de Eliseu, só os soldados inimigos que cercaram a casa do profeta. Aí o profeta ora e diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a oração abriu a visão daquele rapaz. E aquele rapaz viu que o exército que estava com eles era muito maior. Os anjos de Verdade. Deus, os carros de fogo que estavam ali. Então, às Verdade. vezes, pastor, nós deixamos de conquistar coisas maiores em Deus, coisas mais extraordinárias, porque a nossa visão é desse tamanho. A É, gente está agindo com a nossa visão humana, limitada ao tempo e ao espaço. Mas Deus, Ele é o mesmo, o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor, Ele é onipresente. Ele nada escapa ao seu olhar. E verdade. aí, amado pastor, é que a oração ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. É Alguém verdade. disse uma frase muito interessante que diz isso. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nada de oração, nada de poder. É Então, verdade. o segredo do crescimento é a oração. Verdade. Jesus, ele orava e ele tinha uma multidão seguindo ele. Então, para Uhum. os líderes de células que estão nos acompanhando agora, você quer que a sua célula cresça, multiplique? Ore, meu filho. Invista tempo em oração. Jejue pela sua célula. Clame ao Senhor para que Ele te mostre estratégia. Para que Ele te mostre como é que você vai agir. Porque Jesus ele disse assim, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio do lobo. Meio de lobos. Então, meu Deus, como é que eu vou escapar desses lobos? Como é que eu vou achar aqui a saída? Né? Como é que nós Uhum. vamos ter a vitória? Então Deus vai Uhum. direcionar. Por isso que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, nos ensina a orar, porque eu percebi que depois que o Senhor ora, o Senhor vem com a corda toda. É verdade. E uma coisa que também chama a atenção, que Jesus foi um revolucionário, né? Foi explosão de milagre, onde ele ia, acontecia as explosões de milagres, de cura, maravilhas acontecia, mas
olha que lá no começo ele foi se preparar, né? Exatamente. E sempre, durante a sua missão, estava sempre orando, deixava os discípulos à parte de orar em lugares desertos, né? Onde Isso. podia ficar à vontade com o Pai. Antes dele subir para o céu, quando ele disse que ia derramar poder sobre os discípulos, ele recebeu o Espírito Santo, a primeira coisa que Jesus ordenou a eles foi o quê? Saiam pregando aí, vão pregar, vão pregar, vão pregar, vão pregar, vão fazer seminário, vão fazer live. Foi não. Ele disse o Foi quê? não, foi não. Ficai em Jerusalém. Jerusalém, E eles foram lá para o cenáculo fazer o quê? orar. Diz a Bíblia Orar. que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes em oração, né? Isso, Perseverando em oração. Que isso, é muito importante a gente lembrar disso, pastor, da perseverança, isso. né? Porque Verdade. às vezes as pessoas oram e elas acham que, não, eu vou orar agora, pronto, Deus vai me dar a minha rua todinha. Não. Tem que A guerra ela perseverar. é feita de várias batalhas. Verdade. A guerra é feita Verdade. de várias batalhas. Então nós precisamos perseverar em oração, né? Para que realmente a gente possa ver as maravilhas do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, é isso aí. Nós estamos abordando, minha gente, meus amados que nos acompanham nesse momento, nós estamos abordando aqui o tema células em missões e o poder da oração, graças a Deus. E por isso, pastor, o senhor mostrou aí o livrozinho aí da Casa de Vitória, e já que nós estamos falando em oração, e aqui ele diz assim, nesse livro aqui que o senhor mostrou aí, né? Sim, Ele fala iniciando células nos lares através da oração. oração. Eu queria que Isso. o senhor comentasse um pouquinho sobre esse livro e trouxesse aí uma palavra. O senhor fica à vontade, o senhor use como introdução da sua reflexão, que eu quero que o senhor, para nós encerrar a live, eu gostaria que o senhor trouxesse uma palavra. Mas Aham. trouxesse um pouquinho, falasse aqui sobre Casa de Vitória, né, para você ver que missões também visa isso. Ó, iniciando célula nos lares através da oração. Então, Isso. fica à vontade, pastor, em nome de Jesus. Então, pastor, esse trabalho do Caso de Vitória, ele é um trabalho maravilhoso que todos os líderes de células poderiam fazer ou deveriam fazer, né? Quando eu apliquei esse trabalho na minha igreja, pastor, nós tínhamos 4 células. Nós saímos Uhum. de 4 para 13. Todas as células multiplicaram depois desse trabalho. Glória a E como é que, Deus. como é que funcionou, pastor? Como é que funciona o trabalho? Nós recomendamos que o líder da célula, juntamente com a sua equipe de trabalho, ele tenha um período de oração, de preparação, né? E aí nós formamos as duplas, né? E cada dupla fica responsável por um quarteirão da rua, por exemplo, né? Uhum. E durante, por exemplo, 7 dias, eu fiz na minha igreja durante 7 dias. A Uhum. dupla estava fazendo uma caminhada de oração. O que é a caminhada de oração? Andando naquele quarteirão a qual ela teve a incumbência, né, de abençoar, Uhum. abençoando aquelas famílias, né, mas só caminhando, orando em espírito, né? Não chamando a atenção das pessoas e não falando com as pessoas. Depois de Uhum. 7 dias fazendo aquela caminhada de oração, a gente começa a bater nas casas. E, Uhum. hoje, pastor, a gente sabe que tem muitas pessoas portadoras de má notícia, né? Que levam má notícia, fofoca, né? Desgraça. E aí nós Uhum. chegamos na casa da pessoa e falamos assim: olha, se não conhece a pessoa, se apresenta, né? Pergunta o nome dela, cumprimenta e diz assim: olha, senhor Marciano, eu vim lhe dar aqui uma boa notícia. Eu queria dizer para o senhor que faz 7 dias que eu e meu amigo aqui estamos orando pelo senhor, pela sua casa. Aí, pastor, as pessoas já ficam assim admiradas. Você está orando por mim?
tô orando por mim. Mas você nem me conhece. Né? Até mesmo as pessoas que conhecem a vizinhança, né? Se você fizer isso na sua vizinhança, elas vão ficar admiradas. Nossa, que legal, muito obrigado. Você está orando por mim. Pois é. Mas eu vim aqui lhe perguntar se você gostaria de que... se você tem algum pedido de oração específico que você quer pedir a Deus. Né? E durante esse tempo de crise, de pandemia, muitas pessoas têm muitos pedidos de oração, né, pastor? É verdade. As pessoas querem saúde, querem emprego, né? Querem a restauração da sua família, do seu casamento, É enfim, verdade. muitas pessoas com depressão, ansiedade. Aí você É vai lá, verdade. você anota, né, o pedido de oração daquela pessoa e ora por ela. E aí o que acontece? Você vai falar de Jesus para aquela pessoa. E aí, muitas pessoas acabam confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí Verdade. você chega com a proposta para a pessoa assim, ó, seu Marciano, você ouviu como as nossas orações têm tido resultado? Você não gostaria de transformar sua casa numa casa de vitória? Aí tem pastor até que faz até um adesivozinho, né? Bota lá na porta da casa da pessoa, uma casa de vitória. Aí Isso. você marca com a pessoa, porque aqui tem 6 lições. Então você marca com a pessoa, uma vez por semana, você vai lá na casa dela, e aí você vai fazer uma reunião de célula com ela, como se fosse um Uhum. santuário de oração, ou um culto simultâneo, como é chamado. Né? Uhum. O programa Casa de Vitória, pastor, ele é composto de 3 etapas. Primeira Uhum. etapa é a roda de comunhão, que é a Uhum. abertura da reunião, que você vai conhecer a pessoa, você vai fazer o quebra-gelo, como é chamado, Uhum. né, nas células. Você vai fazer a dinâmica de quebra-gelo. Aí tem a Uhum. roda de conversa. O que é a roda de conversa? É o momento em que você vai falar, explicar a palavra de Deus, a lição do dia. E aí você encerra com a roda de oração. Por que fala em roda? Porque na célula a gente recomenda, né, as cadeiras ser colocadas em círculo, né? Todo mundo tá É verdade. olhando, né? É. Olhando em círculo. Por isso que É. chama de roda, né? É. E aí você vai É. ver que a lição é simples, a lição não é difícil, né? E o que é a Isso. roda de oração? É o momento de você orar pelo pedido de oração daquela família, daquela Uhum. casa, né? Uhum. Então, pastor Marcelo, como é que nós fizemos? Eu peguei os meus líderes de células, né? E pedi que eles fizessem a caminhada de oração nas redondezas da célula, porque o alvo era Uhum. ganhar pessoas para a célula. E aí depois Uhum. eles começaram a ir na casa da vizinhança da célula, convidando eles para participar da célula, porque lá na célula eles iam participar, né, de reuniões que iriam dizer a eles qual era o segredo de ter uma casa de vitória. E Vitória. Quem não quer ser vencedor na vida, né, pastor? Você É chega para a claro. pessoa e diz: você quer saber o segredo da vitória? Pois eu quero te convidar a participar na minha casa. Né? Nós temos uma reunião de célula que funciona toda quinta-feira, 7 da noite. E lá nós vamos descobrir qual é o segredo de ter uma casa vitoriosa. E aí, Verdade. cada célula tinha uma caixinha de oração. Pode ser uma caixinha, pode ser um caderno. E aí, Uhum. né, já entra o mistério quadrangular, né? Quadrangular gosta de fazer uma campanha, né? Aí É eu verdade. disse para o meu líder de célula, ó, na primeira aula, primeira reunião de célula, você vai pedir o pedido de oração da pessoa e você vai botar dentro da caixinha. Aí você vai chegar para a pessoa dizendo, gente, é o seguinte, hoje foi só a primeira aula. Nós vamos fazer aqui um propósito de oração com Deus de mais 5 encontros, mais 5 quinta-feira, por exemplo, para que Deus Uhum. venha atender esse teu pedido. Aí pronto. Aham. Aí é um trabalho, pastor, que caminha em cima da oração, orando pelos enfermos, orando por aqueles que estão necessitados, que pode ser feito na casa da pessoa, ou pode ser feito aonde já tem uma célula. Como eu falei, na minha igreja nós fizemos assim. A gente convidamos eles para ir à casa onde já tinha célula. Aham. Pastor, eu quero abrir uma nova célula. Eu posso? Pode. Porque você vai ver que você está fazendo lá na casa da pessoa, que você está evangelizando ela. Se ela não aceitar Jesus de primeira, não se preocupe. Porque ao final de cada lição, ela vai ter a oportunidade de confessar Jesus de novo. É E verdade. aí, Deus responde
as orações, os milagres acontecem. Quando chega na sexta lição que você diz para a pessoa, né? Ah, seu Marciano, hoje é o último dia, nós estamos aqui na sua casa, né? No Casa de Vitória. Aí a pessoa olha assim, mas já acabou? Mas estava tão bom. Aí diz assim, o senhor quer que continue? Ah, eu queria. Aí você vai lá e abre a célula. Isso. Você vai lá e abre a célula. Entendeu? Então, como é que Exatamente. começa a célula? Orando por aquela família. Orando por Isso. aquela pessoa. Você chega na casa da pessoa e fala, ó, eu quero orar por você. Né? E aí, Uhum. pastor Marciano, eu vou contar aqui um segredinho aqui, Tá muito certo. bacana para quem está nos assistindo. Nós estamos Aham. numa live, né? Estamos É. numa live. E aí as pessoas olham assim, pastor, gostei da ideia, mas a gente está em lockdown, tá tudo fechado. Como é que eu faço? Eu vou lhe dar o segredo. Se você vai fazer esse trabalho, coloque no seu status aí na sua rede social. Nós estamos no Facebook, então põe no status do Facebook ou no Stories, né? Uhum. Seja do Facebook, do Instagram, da sua rede social. Bote lá a pergunta assim, ó. Você que é meu amigo, qual o seu pedido de oração hoje? Ah, as pessoas vão te responder, viu? As É pessoas vão verdade. te responder. Se você perguntar para elas qual é seu pedido de oração hoje, elas vão começar a botar nos comentários. Aí o que você Uhum. vai fazer? Você vai fazer uma videochamada pelo WhatsApp para essas pessoas. Você vai Isso. reunir. O WhatsApp, ele permite reunir até de 5 a 8 pessoas. Quem tem a versão mais atualizada, reúne até 8 pessoas. Quem ainda não atualizou, reúne 5 pessoas. Aí você vai fazer a casa de Vitória pelo WhatsApp. Olha o mistério. Verdade. Com certeza. Com Uma certeza. célula online, pastor. Eu estou fazendo aqui uma, né? Eu faço a minha Isso. célula aqui, eu faço videochamada. Uma benção de Olha Deus. aí. É. Exatamente. E aí, pastor, eu vou contar um testemunho. Uma diaconisa lá da minha igreja, ela passou uma experiência extraordinária. Uhum. Na hora que ela fez a videochamada para um casal, pastor, o casal já estava de mala pronta, já estava se separando. Quase que Meu não Deus. atendia a ligação, mas atenderam. Uhum. Pastor, o mover de Deus foi tão grande que o casal desistiu do divórcio, se reconciliou, aceitou Jesus e Deus fez a obra foi completa. Oh, glória. Glória a Deus. Então, então assim, Aleluia. às vezes a gente fica assim, né? Ah, mas eu não posso fazer porque está em lockdown. Faz a casa de Vitória online. Aí quando É terminar o verdade. lockdown, aí você marca, se encontra pessoalmente com essa pessoa, se abraça e a célula se reúne presencialmente, Aí para né? rimar, quando terminar o lockdown, aí vai pro local. Pronto. Aí o mistério. É desse jeito. Então, olha a estratégia de oração. Coloca aí, faça a experiência a partir de hoje ou amanhã. Você que está nos acompanhando, ou você que vai assistir essa live depois, bote no seu status. Qual o seu pedido de oração hoje? E aí você vai começar a chamar as pessoas para descobrir, ó. Eu quero que a sua casa seja uma casa de vitória. Posso lhe ligar que horas? Né? Aí, olha, eu vou reunir aqui 5 amigos na próxima ligação, para a gente poder orar pelo pedido de oração de vocês. E aí aqui Uhum. a lição é rapidinho, a lição não demora, né? A lição ela É é verdade. curtinha, dá para fazer uma videochamada, né, para o pessoal sem tomar o tempo deles e você vai estar ganhando almas para Jesus e você vai estar vendo o poder da oração através da obra missionária, viu? É Porque Jesus verdade. ele não tem Facebook não, mas você que está assistindo tem, pode usar seu Facebook para orar pelas pessoas. É verdade. E nisso, Eita, e nisso a festa no céu, né, pastor? Nós com certeza. vamos estar alegrando ao céu. Então é isso, igreja. Irmãos, você que está nos ouvindo, sei, não se apresse, não se apresse em deixar aí de assistir a live. Deus está sendo tremendo, para mim está sendo tão proveitoso, está sendo legal demais. E é isso aí, gente. Quem quer aprender, escuta, ouça, bota em prática, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Em Então, nome de Jesus. pastor, o senhor, como eu falei, o senhor traz aí uma palavra aí, né? Traz uma palavra aí dentro desse assunto. As pessoas estão ainda, eu vejo aí que muitos estão permanecendo aí
E se está permanecendo é porque quer, porque o assunto está bom, é preciso. Essas coisas assim, essas informações boas, a gente não tem toda hora, né? Então, Aham. e direção de Deus. Essa live, ela, falando de oração, teve oração para essa live acontecer, né? Isso, Porque com certeza. para ter a live, com oração ou sem oração, a live funciona. Agora, para live deixar resultado, aí sim, foi preciso orar. E foi orado Sim. por isso que você fica aí, não se apresse, né? Gente que passa 2 horas, 3 na frente da televisão assistindo novela, mas já que nós não somos É povo de verdade. novela, vamos continuar ouvindo aí o que o nosso querido, nosso convidado especial está aqui para falar. Tenho certeza que está sendo enriquecedor. Talvez tenha até alguém que não seja nem do nosso ministério está ouvindo. Quem sabe Uhum. isso não se restringe a nós só quadrangular, não. Quem estiver ouvindo seja abençoado, copie, né, pastor? Isso, Copie exatamente. e faça acontecer em nome do Senhor Jesus. Né? É verdade, em nome de Jesus. Inclusive, pastor, próximo final de semana, nós vamos ter uma imersão digital em missões, né? Que quem quiser Sim, nós temos que estar participar, dentro, né? isso, ele pode entrar em contato comigo, né? Que eu vou explicar bem direitinho. E vai ser uma oportunidade de você ser treinado, né? Às vezes as pessoas não podem ir para imersão, porque o imersão geralmente ele é 7 dias, né? E às vezes tem pessoas É. que trabalham, né? Tem Uhum. líderes, né, que não conseguem, por exemplo, deixar suas ocupações por tanto tempo, de 7 dias. Então, a oportunidade de você assistir online é que você não vai precisar se deslocar, né? Você vai estar no conforto da sua casa. Nós vamos ter vários temas maravilhosos. Mesmo quem já fez o imersão pode fazer de novo, porque é um outro conteúdo que a gente elaborou agora, né? E, Uhum. pastor, amanhã estará Sim. dando início a Semana de Intercessão Missionária. O Isso. Brasil inteiro está se mobilizando para a Semana de Intercessão Missionária. O que é a Semana de Intercessão Missionária? É uma semana em que a Secretaria-Geral de Missões, né, ela Uhum. mobiliza para que a gente possa orar mais intensamente e mais propositalmente por missões, né? Orando Uhum. pelas nações da terra, pelos povos não alcançados, orando pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, pelas nossas igrejas. E Verdade. aí, nós temos aqui a Régia, que está nos acompanhando aqui na live. A Régia é a nossa líder do Projeto Amar, e ela juntamente com a pastora Joelma. E a partir de amanhã até próximo sábado, vai ser a semana todinha, 7 dias, né? Como é a semana de intercessão missionária. A missionária Régia, às 22 horas, vai estar no Facebook fazendo a live de oração. Então vai ser mais ou menos, porque ela vai dar uma reflexão, uma palavra bíblica e vai fazer 15 minutos de oração. Então, é a oportunidade de praticar o que nós estamos discutindo aqui nessa live, né? Nós estamos aqui Uhum. Verdade. falando de uma live de oração. Então, quem quiser acompanhar já está convidado, né? Você procura aí o Facebook Régia Franklin, né? Que aí, todos os dias, durante uma semana, às 22 horas, vai ter a live de oração por ocasião da Semana de Intercessão Missionária, né? E Uhum. aí, para finalizar, eu gostaria de lembrar, né, o que o próprio Deus ele fala na sua palavra, que diz o seguinte: serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós passarmos a buscar ao Senhor, nós vamos conhecer o coração dele, conhecer os seus planos, conhecer os seus propósitos, os seus projetos, e poderemos ser uma igreja vitoriosa. Uma igreja que cresce e se multiplica de maneira saudável, com intimidade, com uma vida espiritual não superficial, mas uma vida espiritual que cria raízes, né, profunda, como o profeta Oséias fala, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. O que é esse orai sem cessar? Eu diria, né, na versão live Pastor Marciano, tenha uma vida de oração. Então, muito bem. Né? Em nome de Verdade. Jesus. Glória E a aí você Deus. vai ver Deus realizar grandes maravilhas.
na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Você vai ver que a sua célula vai crescer como nunca antes, porque a oração é o segredo de um ministério de sucesso. É verdade. E tem até uma frase aqui que nos panfletos, né? Os panfletos que vem do Projeto Amai, tem uma frase que eu Sim. não esqueço. Inclusive tem no meu celular, né? Eu Aham. até tem no meu celular, de vez em quando eu olho, que é essa frase aqui que eu acho linda. Tá nesse panfleto aqui. Você já viu demais Sim. isso aqui, né? Ele diz Aham. assim: Isso. os homens podem negar nossos apelos, rejeitar nossos conceitos, menosprezar nossas pregações e se opor aos nossos argumentos, mas nunca poderão fazer nada contra as nossas orações. Essa É frase eu verdade. guardo ela no meu celular. Quando eu vou, ela vai. Eu acho lindo demais essa frase, porque oração é uma coisa que ela é interna em você, né? E Isso. você consegue expressar essa coisa interna que está dentro do seu coração a Deus. Então não tem quem possa tirar. Pode tirar o seu chapéu de você, tirar o seu relógio, né? Pode levar qualquer outra coisa. Mas não pode arrancar de você o amor que você tem por Deus e a oração que você tem, a intimidade que você tem com o Senhor, né? Então não tem Verdade. como. Vou lhe contar uma curiosidade, pastor, rapidinho, um testemunho sobre essa questão da oração, que ninguém pode fazer nada contra as suas orações. Uhum, De vez em quando, assim, né, o Senhor tem umas coisas que para o homem pode ser loucura, né? Nosso Deus, aham, ele é muito sábio. uhum, Alguns anos atrás, eu estava num trabalho missionário, pastor, em uma uhum, cidade do nosso estado, onde as pessoas são muito fanáticas, né, uhum, em adoração a uma determinada imagem de escultura, né? uhum, E depois, quem quiser, eu posso falar no particular, né? E uhum, lá, perto da imagem, né, uma imagem muito grande, né? uhum, E não pode pregar lá, é proibido, né? Aí eu estava com um uhum, pastor que, por ocasião, conheci nesse trabalho, né? Foi com a gente na equipe. E aí tinha uhum. duas senhoras muito emocionadas, porque estava perto daquela imagem, tirando foto, chorando, né? Só que era um lugar que não podia pregar. E de repente, o pastor pegou, colocou a mão na cabeça daquelas duas mulheres e começou a orar, pastor, em inglês. Em Aí, inglês. Ninguém entendia nada. inglês. Só em inglês. Né? Então, E o Senhor ali usando e ele repreendendo, né, todo aquele espírito de cegueira espiritual, de idolatria, de fanatismo. Aí ah, terminou, e aí as senhoras começaram a chorar, né, se tremendo ali. Aí quando o pastor terminou de orar em inglês, aí a única frase que ele falou com elas em português, terminou de orar e perguntou para elas: vocês querem aceitar Jesus? E elas aceitaram Jesus ali no pé daquela imagem. Olha para você ver o poder rapaz. da oração em missões. Verdade, A partir daquele dia, pastor, eu fiquei assim, rapaz, eu tenho que aprender a falar inglês também. Principalmente quem fala o português ruim, né? Mas um É exemplo, né, um verdade. testemunho aí do poder da oração na obra missionária. Amém. Glória a Deus. Pastor, olha, foi realmente uma live rica, foi muito importante a sua palavra, foi importante, foi enriquecedora, foi muito bom. Espero que Deus nos conceda muitas outras oportunidades como esta. Quero dizer que o senhor está de parabéns, admiro o seu trabalho, vejo o seu esforço, né, como coordenador estadual de missões, eu tenho acompanhado, de vez em quando eu acho que você vê por aí, né, quando lhe acompanho, eu sempre dou uma entrada lá, quando sobe um tempo, eu sou assim, eu gosto de É ouvir, eu verdade. gosto de aprender, né, e muito obrigado pela o senhor ter atendido, né, e está aberto para compartilhar conosco, porque nós que estamos aqui no interior é, precisamos exatamente de apoio, de cobertura, né, para que nós possamos mostrar ao nosso povo
que realmente o que é fazer a obra do Senhor, o que é ser um discípulo, o que é ser igreja, o que é ser cristão, e o que é obra missionária, o que é uma visão em célula, qual é o objetivo, qual é o motivo de estarmos fazendo a obra de Deus. E é muito bom, é muito bom. Eu fico feliz, sou grato àqueles que, quando eu peço, eles me atendem como o Senhor me atendeu, né? E outros mais a gente tem compartilhado bênção. E isso é bom, isso só faz engrandecer o reino de Deus, é bom para a nossa região. O Senhor não está aqui hoje, nessa live comigo, para beneficiar só a minha igreja local. Não, eu fiz questão de convidar o Senhor para que toda a nossa região e quem estiver ouvindo, até fora da nossa região, possa também tirar proveito, aplicar na sua igreja, porque eu aprendi uma coisa. Quando eu desejo que os outros cresçam, Deus me faz crescer. Não é? Ninguém cresce sozinho e a gente sempre sonha crescer. Eu sonho crescer, eu sonho chegar mais acima um pouco, chegar no topo, né? E eu não quero subir sozinho, não quero crescer sozinho. E essa é a melhor forma, quando a gente fazer uma coisa, fazer de forma que outros também possam serem abençoados. Essa foi a minha intenção, é a minha intenção, né? De hoje nós ter essa live, que com certeza alguns pastores que estão nos acompanhando estão com certeza tirando lições para a somar com as que já têm, né? E para mim é muito enriquecedor esses momentos. E o que mais me alegra é que não está sendo só para mim esse enriquecimento, é para todos que estão nos ouvindo, né? Eu fico feliz. Glória a Então, Deus. muito obrigado pela Maravilha. sua atenção. E precisar de mim, estou à disposição também, em nome de Jesus. Maravilha, pastor. Foi um prazer muito grande estar com o senhor, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou também. E estamos sempre aí disponíveis para servir no Reino de Deus, para a glória de Deus. Muito bem. Então, agradecido a Deus por isso, mas já que o senhor falou muito de oração, nós falamos, comentamos sobre isso, e é importante demais, então não pode sair da live sem nos abençoar com a oração. Então, o senhor faz a oração aí por nós, por todos que estão acompanhando. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa em que nós estamos aprendendo juntos e sendo edificados na tua palavra e pelo teu Espírito Santo, Pai. Pai, no nome de Jesus, abençoe o pastor Marciano, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Amém. Meu Deus, que os sonhos, os projetos que ele tem apresentado diante de ti, que o Senhor possa estar direcionando, abrindo portas, cumprindo, meu Deus, no nome de Jesus, o teu surpreender na vida dele a cada dia, Pai. Abençoe cada um daqueles que nos acompanham nesse momento, ou aqueles que vão assistir essa live em momento posterior. Que também, ó Deus, possa arder no coração deles o desejo, meu Deus, de ter intimidade contigo, de ter uma vida de oração e de ser um ramo frutífero, meu Pai. Abrindo uma nova célula, multiplicando a sua célula, pregando o evangelho, utilizando as ferramentas, as estratégias que o Senhor tem dado, ó Deus, a cada um deles, exercendo os seus dons, os seus talentos para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que juntos nós possamos estar povoando o céu, servindo uns aos outros e glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez, meu pastor, quero dizer que sou grato a Deus por você ser o nosso coordenador de missões do nosso estado do Ceará. Louvo a Deus também pelo meu coordenador estadual de células, que é o pastor Júnior, e a minha superintendente, pastora Selma, que eles me deram a liberdade para trabalhar como coordenador de célula da região 792. Além de me darem a liberdade para trabalhar, me dão também a sua bênção. Eu agradeço a Deus pela vida deles, né? Que me dão a liberdade para me trabalhar dentro dos princípios, né? Que norteiam o Ministério em Célula e missões, e tudo que diz respeito ao trilho do crescimento. Então, eu tenho
a bênção deles, então louvo a Deus pela vida deles, né? E também agradeço aos pastores da região 792, que fazem parte da nossa região. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque são colegas maravilhosos que também estão conosco. E é assim, estamos crescendo junto e eu tenho certeza que esse é o propósito para nossas vidas, dado por Deus, e quando a gente faz as coisas dentro da vontade de Deus, dá certo, e toda a honra e toda a glória é dele. Né? Aleluia. Então, Verdade. Deus abençoe o senhor grandemente, que o senhor tenha sucesso, possa crescer cada vez mais, dando cada vez mais sabedoria. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que também prestam serviço ao Senhor, através também da sua liderança, viu? Deus abençoe Amém. grandemente. Glória a Deus. Obrigado. Pois é, que deixar uma saudação aí, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então é isso, gente. Olha, vamos unir forças, unir os esforços, né? A Coordenadoria de Células e a Secretaria de Missões estamos juntos no mesmo propósito, né? Para que nós possamos povoar os céus, né? Que você possa estar junto, né? Aí na sua região com o pastor Marciano, né? Abrindo novas células, formando seus líderes, alcançando o perdido, fazendo aquilo que o Senhor tem direcionado no nome de Jesus. E lembre-se disso, o Senhor virá com o seu galardão. E não existe nada melhor do que você saber que está no centro da vontade de Deus. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor, viu? Grandemente. Obrigado. Pai seja contigo. Pai seja contigo. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valeu. Amém. Glória a Deus. E vocês, meus amados irmãos, vocês que continuam aí, foi muito bom a gente ter tido essa bênção, né, aí do pastor, em nome de Jesus. Obrigado vocês que nos acompanharam, colegas, pastores, igrejas, irmãos em Cristo Jesus. É como o pastor falou, estamos juntos e misturados, vamos crescer juntos, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Precisando de mim, me procure, precisar de alguma informação, de algum material. Estamos juntos para compartilhar as bênçãos no nome do Senhor Jesus e até em outra oportunidade no nome poderoso de Jesus. Tenham todos uma boa noite, paz seja convosco e que o Espírito Santo esteja no comando da vida de cada um de vocês. Um forte abraço, mesmo de longe, um cheiro no coração. Deus abençoe a todos e muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.